Oi? Vamos dar sequência então? Então olha só, nós falamos sobre as fórmulas molecular, né, a mínima empírica ou simplificada, tá? E a percentual. A percentual e porcentual não vamos discutir bergamota, vasculante, basculante, tá? Isso não é importante. É percentual, tá? Bom, olha só, vamos supor que dão para vocês uma fórmula percentual. E a partir da fórmula percentual nós temos que descobrir as outras. Bom, então vamos lá. Vou dar um recurso matemático para vocês que nada mais é do que retroceder numericamente da percentual para a mínima, tá? Isso aqui, em tese, né, vou falar um pouco da linguagem do Enem para vocês, seria assim, a linguagem do Enem é uma linguagem científica mesmo, tá? Seria uma habilidade dentro de uma competência matemática, tá certo? Que está na parte lá de proporções e percentuais. O percentual é uma proporção bem específica, né? Com base 100, mas é uma proporção, tá? Então a gente vai trabalhar do avesso. Então vamos lá. Olha só, nós vamos pegar a fórmula percentual e vamos executar um primeiro passo, que é dividir o percentual de cada elemento pela massa atômica do elemento. Notem que é muito parecido com o cálculo de número de mols, N igual a massa sobre massa atômica. Só que ao invés de usar a massa, eu estou usando o percentual, até porque é um percentual em massa, né? Então eu vou conseguir alguma coisa proporcional ao número de mols do elemento na molécula. Então eu vou conseguir alguma coisa proporcional à fórmula molecular. Esse é o fundamento, tá? Na prática, divide o percentual do elemento pela massa atômica dele. Então, se eu tenho 40% de carbono e a massa do carbono é 12 na tabela, 40 divididos por 12. Mesma coisa, ó, 6,67% de hidrogênio divide por 1, que é a massa dele na tabela. Né? Mesma coisa para o oxigênio. Se o percentual é 53,33, divide 53,33 pelo 16, que é a massa do oxigênio na tabela periódica, a massa atômica. Beleza? Nós vamos obter 3 números aqui. Esses 3 números em si não são importantes, tá? Mas eles vão ser usados para o próximo passo. O próximo passo é criar uma proporção entre os próprios elementos. Como é que eu crio uma proporção entre elementos conhecidos? Por exemplo, se eu pego o cara mais grandão da sala de aula e pego o carinha mais pequenininho da sala de aula, eu posso dividir a massa de um pela massa do outro. Aí eu vou saber quantas vezes o grandão é mais pesado que o pequeno. Não é isso? A gente divide um pelo outro. Esse aqui é o dobro do outro, esse aqui é 1,5 o outro. A gente está fazendo a mesma coisa. A gente vai dividir todos pelo menor, tá? Para obter uma proporção direta. Porque aqui a gente tem as proporções em quantidades de matéria. Não são as quantidades de matéria. São proporcionais às quantidades de matéria. Agora, se eu dividir todos pelo menor, eu faço uma proporção entre eles. Então, o menor valor é 3,33. Apareceu no carbono e no oxigênio. Não tem importância se o menor valor aparecer em 2, em 3, em um só. Isso não é importante. O importante é achar o menor valor aqui de resultado das frações. Então, dividindo do carbono por ele mesmo dá 1. Dividindo do oxigênio por ele mesmo dá 1. E dividindo o do hidrogênio pelo menor, né, que é o 3,33 lá dos outros dois, eu acho 2. Então a fórmula mínima só pode ser CH2O, que é a fórmula mínima da glicose. Eu peguei o exemplo anterior e estou fazendo de cabeça para baixo. Tá? Achei a fórmula mínima. Bom, se eu tivesse aquele fator que é 6, que é o fator que multiplica a fórmula mínima para chegar na molecular, eu multiplicaria isso aqui por 6, né, que é o fator. Isso tem que ser dado, senão vão adivinhar. Né? Se vocês não souberem qual é a substância, não tem como saber. Tá? Não tem como eu prever isso aqui. Então, se eu multiplicar isso por 6, eu vou ter o C6H12O6 da glicose. Importante esse terceiro passo aqui. Ó. Esse terceiro passo nem sempre é necessário. Nesse caso aqui não foi necessário. Às vezes é. O que é o terceiro passo? Vamos supor que nesses resultados aqui vocês não acharam números inteiros. Vocês acharam, por exemplo, 1, 2,5 e 1. Tu não pode botar CH2,5O. Não. Se tu achou aqui um 2,5, multiplica tudo por um novo fator. Por exemplo, 2. Aí eu ficaria com C2H5O2. Tá bem? Então quando der número quebrado, tu multiplica por um fator. Que fator eu uso? O 2, o 3? Bom, então vamos pensar um pouquinho. Se vocês tiverem alguma coisa não sei o que, 5, multipliquem por 2, porque o não sei o que, 5 vezes 2 vai dar um número inteiro. Se vocês tiverem alguma coisa não sei o que, 333 ou 3, multiplicado por 3 vai dar o 0,9 ou quase 1. Então,
Se achar alguma coisa 0,333, multipliquem por 3. Se achar alguma coisa 0,5, multipliquem por 2, desculpe. Se achar alguma coisa 0,25, multipliquem por 4, porque é para fechar o número inteiro. Aí é noção matemática, não é química, né? Essa noção matemática que muitas vezes nos falta, tá? Isso é um tipo de exercício difícil de fazer sem uma calculadora, dá trabalho, leva tempo, né? E cansa a cabeça. Então, ele sozinho não tem muita dificuldade, mas numa prova grande, onde você tem que resolver muitos exercícios, ele passa a ser um incômodo, né? Pode aparecer uma coisa assim numa prova de química, pode aparecer numa prova de Enem, de química, pode aparecer numa prova de matemática do Enem também, porque é uma noção de proporção. Eles podem contar um textinho lá, explicando para vocês o que são as fórmulas e pedir essa reversão. É muito comum se achar questões da área de química na prova de matemática, né? Os decaimentos nucleares são um outro exemplo disso. É uma curva decrescente, né? E aí vocês usam na matemática também, tá? Então esse aqui é um videozinho curto só para a gente ver essa forma de retroceder aqui, que ajuda bastante. Esse modelinho matemático que ajuda bastante a descobrir fórmula mínima a partir da fórmula percentual. E vamos dar calcular para botar isso na cabeça.